Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Manifestando. Eu sou a Mani e hoje estou inspirada aqui para trazer uma leitura sobre manifestação de riqueza, abundância, prosperidade. Afinal de contas, esse é um tema que atravessa todos nós, porque estamos aqui encarnados numa experiência material. Então é na matéria, é nessa lida com a matéria, com esses assuntos que são a miúdes do nosso dia a dia, mas que produzem tudo aquilo que é necessário para garantir a nossa existência aqui. É na lida com tudo isso que muito dos nossos valores espirituais se traduzem, porque afinal de contas, prosperar de maneira idônea, honesta, a partir do seu esforço e a partir da sua prosperidade você conseguir realizar outras coisas que também contribuem para você, para sua família, para todo o coletivo, de maneira honesta, isso com certeza revela em você uma grande evolução espiritual. E o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Conquistar patrimônio, fortunas de maneiras que não são honestas, isso com certeza tem seus ônus no campo espiritual. Então, eu quero abrir essa leitura, uma leitura conselheira para manifestação da prosperidade, riqueza, abundância. Júpiter tá entrando em Touro, agora é dia 16, né? Então... Mas eu quero trazer essa leitura partindo de um princípio. Que eu acredito, esse Júpiter que ele vai entrar em Touro agora no dia 16, ele vai formar uma quadratura para Plutão, que tá ali na entrada de Aquário, né? E final de Capricórnio. E isso são graus críticos sobre o nosso trabalho e o que a gente entrega para o coletivo. Nosso trabalho e o que ele entrega para o coletivo. Eu acredito que esse momento de Plutão em Aquário, os desafios desse momento, dessa geração, né, dessa era de 20 anos que começa a partir desse ano para frente, os desafios não são exatamente sobre a falta de dinheiro ou sobre a falta de prosperidade, sobre a falta de acesso ao conhecimento. Muito pelo contrário, a gente vai virar 180 graus. Urano também tá em Touro, né? E vai fazer uma conjunção exata com esse Júpiter. A gente vai virar, pode ser que a nossa sociedade vire 180 graus e os desafios sejam o que fazer com tanto dinheiro, o que fazer com tanto acesso à informação. Não tem aquele dito que às vezes é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento nas mãos de pessoas erradas? Dinheiro é muito bom. Nas mãos de quem? Fazendo o quê? Através de qual trabalho? E como isso entrega para o coletivo? Então é dentro dessa compreensão que eu quero hoje trazer uma leitura para manifestação de riqueza, prosperidade, intencionando que seja assim da maneira mais benevolente e construtiva para quem prospera e para quem está ao redor disso. Porque cada luz que se acende ilumina o caminho de todos. Uma família que prospera, ela prospera tudo que está à volta dela. Então, é dentro dessa energia, dentro dessa intenção, que eu vou abrir as cartas hoje com os arcanos maiores e menores separados. Então, eu te convido a escolher uma dessas pedras, pedra rosa, pedra cinza e pedra verde, para que a gente possa aqui abrir as cartas dentro dessa intenção. Então, para você que escolheu a pedra rosa, grupo 1, eu agradeço imensamente essa oportunidade de servir, de ser e de vir. Agradeço a presença dos nossos mestres, guias, mentores, seres de luz que se apresentam e que a gente possa aqui encontrar mensagens edificantes, mensagens que ampliam a nossa capacidade de amar essa jornada chamada vida e que a gente possa, assim, compreender melhor o nosso serviço, o nosso servir com viço, vida, vitalidade, porque através disso amamos uns aos outros e também compreendemos que absolutamente tudo o que estamos fazendo nessa existência é amor. Nas mais variadas formas de manifestação, mas é amor. Então eu peço cartas
10 cartas para manifestação de riqueza, abundância e prosperidade. Veio aqui a papisa como mensageira, antes do corte do baralho. Me dizer que quem escolheu essa pedra rosa, na verdade, já está... Pode até não perceber, mas está acumulando, analisando essa energia de prosperidade, de dinheiro, está olhando para toda a sua história, tudo aquilo que aprendeu, e a partir disso tem ganhado, assim, novas inspirações, onde sabe que não é exatamente o momento de, ou se sente ainda que não é o momento exatamente de agir, mas já sabe, mas a ação já dá os seus sinais, porque o pensamento é o ensaio da ação. Vamos ver. Prosperidade, riqueza, abundância, grupo 1, pedra rosa. No fundo do deck, os amantes, ou seja, essa papisa tem muito a ver com essa carta. Só podia ser, né? O louco. Por que tem muito a ver com essa carta? Porque a papisa, ela tá ali esperando o momento certo de agir. Ela tá estudando a história, ela tá estudando o terreno, ela está reavaliando os últimos aprendizados. E aí, a razão, aqui nessa carta, mostra um caminho. Mas o coração chamado mostra outro caminho. Não tem como a gente ficar com o nosso corpo num lugar que o nosso coração não está. E o coração sempre bombeia energia, manda primeiro, né? O coração veio antes da cabeça que pensa. O coração bombeou sangue por 3 meses dentro da barriga da sua mãe para fabricar o teu cérebro. Então, assim, o coração já dita, ele já demonstra os sinais. Mesmo que a razão insista ali, o coração fala, não é aqui. A gente teima com esse caminho, até que chega uma hora o coração fala, não vou mais. Não vou mais, razão. Você vai ter que me ouvir, você vai ter que se alinhar aqui comigo. E aí, hoje você está no ponto zero. No ponto zero quer dizer que a atual situação, ela já se tornou, essas circunstâncias já se tornaram o suficiente para você decidir ir em frente, para você recomeçar. Mesmo que o novo seja desconhecido, mesmo que esse novo você não saiba o que vem por aí, você simplesmente... Loucura é continuar como as coisas estão. Mais loucura do que embarcar em uma nova jornada é seguir como está. E o seu desafio vem uma carta aquariana, onde está Plutão. A estrela. Então, assim, o seu desafio é entender que as contas que você faz com o mundo hoje, o mundo não vai ser como hoje daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Talvez você esteja empenhado ou se empenhou muito em estudos, que no momento em que você concluiu esses estudos, eles simplesmente já estão, assim, obsoletos. Já estão se tornando obsoletos, já precisam ser atualizados. De acordo com o quê? Com as práticas que são mais contemporâneas aos nossos tempos. Sobre como é a distância entre o que você aprende e como você aplica isso na sociedade está mudando completamente. E Aquário, Urano, fala de futuro. Tem que entrar nesse fluxo, percebe? Tem que se entregar a esse fluxo para ter esperança de algo melhor, de resultados diferentes. Então, internet, tecnologia, isso é para todo mundo. Quem me acompanha em outras redes, me acompanha nas minhas lives, nas outras redes, sabe que eu sou devota disso. Quando as pessoas vêm e me perguntam assim, trabalho. Não tem mais como, gente. Trabalho. Não tá arrumando trabalho, CLT, abre o seu celular e produza o seu dinheiro.
Tem pessoas ganhando dinheiro, literalmente, dormindo em lives de madrugada no TikTok com um boneco de fantasma. Não que você tenha que fazer isso, mas assim, isso joga na nossa cara o quanto essa questão de produzir o dinheiro está assim. Tá mudando. E a pessoa lá diplomada, 1000 currículos lá, 5 estrelas, passando um perrengue que um adolescente não passa porque ele tá fazendo um streaming do videogame dele. É pra indignar? É. Mas como que uma pessoa que tem o conhecimento que tem, tá entregando ele no jeito analógico, onde estudou tudo que estudou, investiu tudo que investiu, e no analógico você só consegue trocar suas horas por dinheiro e você só consegue atender aquilo que tá ao seu alcance. Nos tempos digitais, nos tempos aquarianos do futuro, cada vez mais digital, a palavra de ordem é escala. Até mesmo para quem tem dificuldades de se expor na internet, de se mostrar na internet, o louco ele já tá pensando assim, bom, se o meu problema é uma câmera, então eu vou... Então não é possível que uma câmera vá me ganhar. Entendeu? Porque ou é a câmera do meu celular, ou é a CLT. É um patrão, uma empresa com valores, com um jeito de trabalhar que eu não concordo. Ou então, pegando tudo isso que eu estudei, para entregar no máximo 1 a 1, 30 pessoas numa sala de aula, no auditório. Você poderia estar entregando para 30 mil na internet. Treinando as habilidades para chegar a esse ponto. Então, no teu inconsciente, a roda da fortuna. Ou seja, tem você, tem o seu contexto e tem os outros. Se essa roda não gira, é porque não há sinergia nesses 3 pontos. E você está inconsciente disso. Talvez você esteja esperando que o contexto reconheça os seus esforços, que o outro reconheça o seu diploma e tudo que você estudou. Mas e você? Está realmente conseguindo reconhecer qual que é o núcleo emocional que tem dentro de você que te impede de fazer essa roda girar, independente se as condições do seu contexto não são favoráveis ou se o outro não vai te dar o reconhecimento que você quer para prosperar? E se as condições não forem favoráveis? A gente acabou de sair de uma pandemia, tudo pode acontecer. E mesmo assim teve muita gente que se prejudicou, mas teve muita gente que prosperou a partir da pandemia. Se foi idôneo ou não, isso é problema deles. Mas teve muita gente que estourou no digital. É uma lição para nós, né? Para todos nós, inclusive para mim. Então, se as circunstâncias não forem favoráveis, se o outro der ou não der reconhecimento, você vai deixar de prosperar? Ou você vai fazer por você? E se você não está fazendo por você, por conta de qualquer coisa que seja externa a você, olha para o núcleo emocional. O que é que te bloqueia a encarar esse futuro, entrar nesse fluxo do futuro aquariano, digital? O que é que te bloqueia? A timidez? O que os outros vão pensar? Ou então, se você já tá fazendo isso, aonde é que essa roda tá emperrando? Olha no teu núcleo emocional de por que é que tá emperrando, por que é que não tá girando. Olha ela aqui, a papisa. Será que eu tô estudando demais, olhando demais e tentando de menos, agindo de menos? No passado próximo, a Imperatriz, eu vejo que você teve uma ideia. Você começou um projeto. Mas a sua consciência deu um pra trás, né? Imperatriz é 3, Papisa é 2. Então, assim, o que fez você retroceder nisso? Vamos afiar o machado? Isso é sobre afiar o machado para poder ir em frente? Graças a Deus. Então, assim, é preciso ir em frente. É preciso ir em frente reconhecendo de que hoje você não é mais a mesma pessoa, né? A gente tá tudo mudando milimetricamente a cada segundo. Então, hoje você não é mais a mesma pessoa
da primeira tentativa, você aprendeu várias coisas nessa experiência. O trabalho em si, né, o trabalho de carteira assinada é um momento que você é pago para aprender. Pago para aprender. E a partir do que você aprende, você começa a fazer a sua história. Porque você está no zero, você precisa ir. E você vai do 0 para 1. Então, assim, você vai realmente pegar as experiências desse início que você deu, em 3, 2, 1, literalmente comece a agir. Como você percebe esse momento? A temperança, renascido das cinzas. Renascido das cinzas. Realmente, você está entendendo que o que você se torna depois que a última porta se fecha na sua frente. Quando você acredita que não tem mais ideia, não tem mais solução, não tem mais como, aí é que surgem as melhores ideias. E olha só que interessante como estão os relacionamentos mais próximos à carta da morte. Muito sincrônico esse jogo aqui, viu? Ou seja, os relacionamentos mais próximos, ou você tá tendo que cortar eles, ou eles te cortam, mas fato é que vocês não estão batendo mais, não tá dando match, no sentido profissional. Medos ou esperanças, a carta do mundo. Deus me livre, mas quem me dera dar tudo certo, né? E simplesmente não dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Não dar razões para quem desacredita da gente que não vai dar certo. Você não precisa disso. O conselho é a justiça. Vamos clarificar mais essas cartas. Mas a justiça como conselho tá querendo dizer assim... Você vai ganhar na medida do teu transbordo. Os teus resultados, o teu saldo é na exata proporção, no fiel da balança do teu transbordo. Então, assim... Às vezes, uma CLT é muito bom, muito garantido, mas é um transbordo muito limitado, né? Você transborda ali, fica com um pouco. Ou é no máximo para uma sala de aula, se você estivesse fazendo isso ao vivo, com certeza esse transbordo tem chances de um dia ser muito maior do que qualquer CLT pode te proporcionar. E até mesmo para quem fala, não, mano, eu não tenho tino de empreendedor, eu não quero empreender esse negócio. Não, meu lugar é outro, meu business é outro. Até mesmo quem quer ser CLT, não fuja das redes sociais. Não fuja. Porque essa tendência de pegar micro-influenciadores, ela vai se transbordar para o mercado de trabalho CLT. Então a empresa ela vai querer ver quem tem mais influência nas redes sociais, até mesmo para contratar de CLT. E se algum abuso tiver que rolar dentro de uma empresa, nos corredores de uma empresa, você acha que vai rolar com quem? Com quem tem 10 mil seguidores ou com quem tem 1.000 seguidores, 500 seguidores? Entende? E sendo você uma pessoa de alcance nas redes sociais, para você trabalhar para uma empresa, quais são os valores você, empresa, para querer me contratar? Por que eu vou misturar o meu nome com o seu? Porque eu não estou indo aqui num ponto de falta. A gente pode exponencializar, a gente pode multiplicar. Eu tenho meu nome, você tem o seu e eu quero ver. Se eu tenho razões para admirar o trabalho da sua empresa. Quantos processos trabalhistas você tem? Você é uma empresa que colabora com o meio ambiente? Porque senão eu não vou misturar o meu nome com o seu. O meu eu já faço, eu trabalho por vocação. Não por necessidade, não porque eu tenho medo de perder, não porque eu tenho medo de ficar sem. Se você quer eu, como colaborador da sua empresa, me mostre que tipo de empresa você é. E o que exatamente eu ganho com essa troca. Porque o meu tá feito. A gente pode exponencializar. Soma a minha potência e a sua potência, os dois podem crescer ainda mais. São tendências para o mercado de trabalho. Rei de Copas, junto com o louco, ou seja, é um momento de maior maturidade emocional dentro do trabalho, visto que
sem uma boa gestão emocional, não há razão que se sustente, né? Aquilo que a gente estava falando no começo. Então, e você pode ser, inclusive, uma pessoa que trabalhando com emoções, com gestão de emoções, com terapias. Mas fato é que a tua decisão de ir em frente vem de uma maturidade emocional. Vem de uma maturidade emocional. De um alcance emocional onde você fica em paz com as suas versões anteriores, com o que você tinha condições de oferecer e proporcionar naquele tempo. E também tem maior compreensão das pessoas à sua volta, das razões delas. Mas que você entende que a sua partida, o seu recomeçar, o seu recomeço, você indo em frente, não parte de uma infantilidade, não parte de uma criancice, parte de um patamar emocional de muita responsabilidade. Com você e com todos que estão à sua volta. E o seu desafio é não perder o frescor, página de copas, é não perder o frescor de sempre estar pronto para receber novos afetos, novos conhecimentos, novas formas de se conectar às pessoas, de conectar as emoções das pessoas através, né, da carta da estrela. Esse é seu desafio, é tocar as pessoas e receber a emoção delas na sua energia e ver o quanto você ainda tem a aprender com tudo isso. Por mais que você se sinta super pronto, super preparado, super maduro, a vida é esse ciclo, né? A gente tá sempre se reciclando e quando a gente chega num platô, a gente precisa de um novo desafio que continue estimulando a nossa evolução. A roda da fortuna aqui na sua inconsciência. Então, quando um desafio começa a ficar fácil demais, o que a gente faz? Aumenta a carga. Sem loucura de burnout, né? Mas temos que aumentar a carga, temos que aumentar o desafio. 7 de copas, muitas copas nesse campo profissional aqui, material, né? Então, as copas, elas, assim... 7 de copas são situações que elas funcionam com uma boa dose de ilusão, fantasia, sabe? A linha entre a realidade e aquilo que eu projeto é tênue e esfumada. Mas essas nuances, né? Nem por isso elas não são bem claras do que eu sonho, do que eu tô projetando, de todas as sensações que eu quero ter com relação a isso. Eu vejo que o seu trabalho aqui, ele, no mínimo, ele é sinestésico, né? Ele pega no canal do sentir, assim. Então, ou precisa urgentemente, né, pegar mais nesse canal do sentir. Essa papisa tem hora para acabar em 3, 2, 1. É mais uma mensagem, é mais um passo, um olhar torto, algo... Qualquer coisa que você menos esperar pode ser precursora de uma mudança. Mesmo que você não perceba no primeiro momento. Mas qualquer coisa pode mudar vertiginosamente a velocidade da sua rotina hoje. E aí, esse 7 de copas, junto com a roda da fortuna, na sua inconsciência tá me dizendo assim, sonhe, sonhe. Se você não acreditar, olha só, tudo aqui já foi uma utopia. Olha pra sua volta, vê se tudo já não foi só um sonho. O lugar que você mora, as coisas que você tem, os cursos que você fez, tudo que você conquistou até aqui um dia foi só um sonho. Então é com isso, é com essa bagagem que a gente vai criando entusiasmo em Deus, entusiasmo para ir em direção dos nossos objetivos, percebe? A Imperatriz com 9 de paus e o Mágico com 10 de espadas.
Sabe o que que acontece pra você que escolheu essa pedra? Você tentou uma vez. Se desgastou, cansou, falou, meu Deus, não aguento mais, não dá certo. Voltou. Mas aquilo ali já te mordeu. Essa ideia já te mordeu, e aí você ficou, onde é que foi que eu errei? Onde é que eu posso melhorar? E aí você começa a admitir um processo assim mesmo, começa a admitir que talvez algumas coisas que você procrastine não é porque você quer procrastinar de mau caráter, porque você precisa estudar mais sobre isso. Você precisa ir ao encontro da fonte de novos conhecimentos, habilidades que te faltaram nesse primeiro processo. Porque uma coisa é certa, você vai colocar fim às suas preocupações. Uma coisa é certa. Na cabeça, sabe? Os seus bloqueios mentais. As coisas, as crenças que te impedem de ir em frente e fazer tudo isso. Porque você vai ver, não foi por falta de esforço, não foi por falta de. Não foi por falta de competência exatamente. Você tá afiando o machado e você está recomeçando, mas você está perseverando, porque você está entendendo onde é que foi a falha, e aí você fala, falhei aqui, por quê? Porque faltou me comunicar mais, porque faltou eu me expor mais aqui no coletivo, em aquário, faltou transbordar mais no coletivo, dessa forma digital, eu falhei em alguma coisa, então o que que é? Por que que eu falhei? Ah, porque eu ainda tô tímido pra falar, ou porque eu não estudei ainda como fazer isso. É tão libertador, né, reconhecer que estudar é uma coisa que aprender é uma coisa que a gente pode fazer sempre, nunca vai ocupar espaço da nossa cabeça. Aprender uma coisa nova é maravilhoso. Então, às vezes, a gente acha que precisa conseguir alguma coisa como se a gente tivesse que nascer sabendo. E aí a gente fala, eu sou procrastinadora, eu não consigo, eu já tentei, não consigo. Bullshit. Você não sabe ainda fazer. Mas a partir do momento que você reconhece que você ainda não sabe, pronto, ficou fácil, é só estudar. Entende? Então, assim, há algumas pequenas habilidades que você pode treinar, que você pode olhar diretamente para esse ponto e falar assim, beleza, eu estou tímido porque eu estou com medo do julgamento dessas pessoas aqui. Ah, então eu vou tirar da minha vista, porque não me interessa, elas não pagam o meu boleto. Então como é que eu vou ficar vivendo com medo desse julgamento com isso aqui? Então, cancela, don't follow. O que mais que me bloqueia? Por que eu não tô indo na frente? Ah, porque eu ainda não consigo falar. Então eu vou resolver um jeito escrevendo. Ah, mas eu não gosto de escrever. Então eu vou dar um jeito de destravar minha fala. Mas é o tipo de postura, o tipo de conduta de que não vai ter desafio na tua frente que você vai falar, tu vai me ganhar. Não. O que eu tenho que fazer pra resolver isso aqui? Qual que é a mandinga, o trabalho que eu tenho que fazer pra desbloquear isso? E você vai. Então, assim, como você percebe esse momento? 3 de espadas, junto com a temperança. Falhou uma vez, reconhece a queda, levanta a poeira e segue em frente. Realmente, antes de dar certo, dá muito errado. Por quê? Porque tudo que estava dando certo, se sustentando nesse esforço que você não gostaria de estar fazendo, vai ter que cair. Vai ter que cair. Para abrir espaço para esse novo, não é assim? Tava dando certo porque você estava sustentando algo que você não queria. Então, antes de dar certo, as coisas vão ter que se reorganizar. Não dá para você olhar para isso e já invalidar esse projeto que você quer. Uma imperatriz com 9 de paus, poxa. É auspicioso, é bom? Tá no campo da criatividade, ainda não tá no campo da materialização. Ou seja, é treino. É pegar tudo isso que te preocupa, que você acha, todas essas lacunas mentais, crenças de que não é pra você, de que você não consegue, não sei lá, e reconhecer que você pode treinar todas essas habilidades e melhorar e muito. Ah, dói, mas você sabe que vai te fazer bem. Você sabe que não é tão difícil assim. Na verdade, não dá mais pra você admitir com a tua envergadura emocional, não dá mais pra você admitir passar pelo que você passa por entraves tão pequenos. É irrelevante perto do tamanho da obra que você pode construir e, consequentemente, do patrimônio que você pode ter a partir disso. Não é possível
que uma rede social seja mais contundente do que isso. Do que a mensagem que você veio trazer ao mundo. Três de ouros. Ou seja, relacionamentos mais próximos. E ali contabilizando moeda por moeda, centavo por centavo, e já quer dar o troco, e já quer cobrar, e já quer não sei o que, tá difícil. Então corta, porque estão todo mundo numa coisa muito de escassez, ganha um pouco e já acha que tá se esmerando. Tu não quer mais, você não tá mais batendo com essa vibe. O mundo com 4 de paus, ou seja, medos ou esperanças, né? E o conselho com 7 de paus. E aqui no fundo do deck, valete de ouros, tá vendo? Valete de ouros, ele não percebe a moeda que tá ali no chão. O foco dessa câmera. Ele não percebe a moeda que tá ali no chão, ele só olha pra moeda que tá na mão dele. Ou seja, é a gente achando que só tem esse jeito que a gente aprendeu de fazer dinheiro, de conseguir nosso sustento, achando que ele é o único jeito. Não é o único jeito. Tem um ouro ali, tem um tesouro que a gente não tá vendo, mas ó, o 8 de ouros aqui, complementando. O 8 de ouros é o quê? Vou treinar essa habilidade. Eu vou lustrar as minhas moedas, eu vou servir, eu vou experimentar, eu vou treinar até ficar bom nisso. E aqui, ó, eu vejo que você tá com medo de realmente se estabilizar. Você tá com muito mais medo de dar certo do que dar errado. Por quê? Porque dar certo, às vezes a evolução, o primeiro sintoma da evolução é esse sentimento de não pertencimento mais àquele espaço que a gente antes estava acostumado. Às vezes, para dar certo, a gente tem que renunciar a muita coisa. Entende? Então dá medo mesmo se estabilizar. Parece que a gente vai perder muita coisa. A gente sabe que em alguma medida não vai ser a mesma pessoa com os mesmos hábitos, com a mesma rotina para conseguir fazer tudo isso. E para conseguir sustentar tudo isso, porque prosperar, fazer o dinheiro, até que, né, manter o dinheiro é que são elas. E seguir prosperando é que são elas. E a gente sabe que em alguma medida somos nós, com os nossos valores desse jeitinho aqui que a gente é, que vai fazer isso. Mas parte da nossa personalidade precisa ser aprimorada para algo novo, para que desenvolva a cabeça, a mentalidade de quem consegue tudo isso. Então a gente sabe que parte de nós vai mudar com acesso a dinheiro, acesso à educação, acesso a coisas que a gente nunca teve. Então, é natural que às vezes a gente, mesmo que inconscientemente, tenha esse medo de se desconectar daquilo que já era conhecido, íntimo, amigos, até mesmo parentela. E não se sentir mais pertencente a esse mundo, a esses grupos, a essas pessoas, porque afinal de contas elas estão lá reclamando do jogo, da crise do país. E não que tudo isso não seja válido, é também. Mas e aí? Mais uma vez, e se o contexto não favorecer? A gente vai continuar nessa? Se a gente só pode mexer no nosso campo, no nosso painel de controle. Independente das circunstâncias, independente do outro, o que eu vou estar fazendo? É sobre isso. Porque para sua justiça entrar no fiel da balança, você vai precisar se indispor com algumas pessoas. Você vai precisar ter uma postura de enfrentamento para poder avançar, suprir coisas que você ainda não tem, habilidades que você ainda não tem. E a gente faz isso cortando aquilo que tá excedente. Às vezes é um final de semana com a galera, uma festa, um negócio. Às vezes é botar um limite numa pessoa. Mas essa consciência que você tá criando, ela não te permite mais você voltar para trás. Porque é uma preocupação ter que fazer tudo isso? É. Mas te corrói por dentro também não fazer mais. Por quê? Depois, uma vez que viu, tá visto.
Então, assim, não dá pra você dormir mais com essas preocupações, com essas ideias, sem acessar e sem fazer nada a respeito dessas inspirações que você tem. E fazer pode ser difícil, aí escolha suas guerras. Mas fato é que para essa balança entrar no fiel da justiça, você vai ter que se comprometer, você vai ter que desejar o seu lugar ao sol. Ah, eu tentei, mas não deu certo. Alto lá. Tentou, mas faltou esse detalhe aqui. Você não tentou ainda desse jeito. Você não aprimorou essa habilidade aqui ainda. Tenta de novo, até ficar bom. Quando a gente decide uma coisa, a gente não fica perguntando se os caminhos estão abertos ou fechados. A gente faz até dar certo, porque se não tem caminho, a gente abre no facão. 10 facões aqui, literalmente. Entende? Então eu sano as minhas preocupações. Eu resolvo, eu mato o que tá me matando. É o teu futuro mais próximo. E eu desejo muita prosperidade. Eu vejo que você tá no início muito legal. Tem muito a aprender. E acredite, essa jornada ela tem riquezas em todos os âmbitos na sua vida. Porque para você fazer isso aqui dar certo, você vai ter que se tornar uma pessoa integralmente melhor. Integralmente melhor. Não é só sobre o ralo de tanto trabalhar. É integralmente melhor. Você vai ter que cuidar de si, da sua energia. Da direção da sua libido, da direção dos seus ímpetos. Tudo isso você ganha em projeto, em prosperidade, mas ganha muito quanto pessoa. Certo? Queridos que escolheram essa pedra rosa, eu espero ter ajudado. E nos vemos aí. E agora para você, grupo 2, que escolheu a pedra cinza, vamos à sua leitura. Riqueza, prosperidade, manifestação de riqueza da forma mais benevolente possível. E eu agradeço imensamente a sua presença, a presença dos nossos mestres, guias, mentores, seres de luz que se apresentam. Que a gente possa aqui encontrar mensagens edificantes, mensagens que ampliam a nossa capacidade de amar essa jornada chamada vida. Que a gente possa compreender melhor o nosso serviço, nosso servir com vício, vida, vitalidade, porque através disso amamos uns aos outros e também compreendemos que absolutamente tudo o que estamos fazendo nessa existência é amor, nas mais variadas formas de manifestação, mas é amor. Peço 10 cartas para o caminho da riqueza, prosperidade, abundância. Para o grupo 2, Pedra Cinza. No fundo do baralho, a morte, ou seja, uma carta escorpiana, uma carta plutoniana, fala sobre transformações, ritos de passagem, momentos onde, de fato, a gente pensa que tá morrendo e tá mesmo, que a gente mal nasce e começa a morrer, mas fato é que morremos muitas vezes na mesma existência. Partes da nossa personalidade vai ficando para trás e vai dando espaço a algo novo. A gente vai vivendo várias metamorfoses ao longo de toda a nossa história. É necessário. A lagarta, em algum momento, precisa deixar de existir, que senão a borboleta não vem. E aqui você está bem diante do ponto de corte, os amantes. Os acertos que te trouxeram até aqui não vão ser os mesmos que vão te levar até lá, não é mesmo? Então não adianta a gente fazer deles a própria razão dos próximos erros. Então, acertamos até aqui, sim, mas nem por isso a gente vai deixar de buscar, nem por isso a gente vai seguir, né? Vai permanecer sempre no mesmo caminho. Então, não viemos com um coração e um cérebro para os dois ficarem brigando dentro de nós. A razão diz: você precisa ficar aqui, você precisa honrar com seus compromissos, e o seu coração diz: o que é responsabilidade? Isso que você está vivendo agora? Ou a sua vida por completo?
sustentar isso que não está mais sustentável por você o restante da sua vida. Então, você não pode dizer que está à deriva, que não sabe que deveria estar fazendo algo de diferente do que tem feito. O seu coração te diz isso o tempo todo. Todas as vezes que você se estressa, todas as vezes que você se cansa. Teu coração vai lá e diz: você tá vivendo isso porque você quer? Porque eu tenho um caminho melhor pra nós. Mas enquanto você não decidir ir e começar a fazer a sua logística nessa direção, é isso que você vai ter. Por mais que já tenha sido muito bom pra você. Olha o seu desafio. O 5, o Papa. Tá faltando 5 minutos de loucura pra você pegar e fazer o que tem que ser feito. Seguir essa intuição que você recebe. Ou você acha que teus anjos estão aí? Olha lá, o que a pessoa faz? A gente metendo aqui tudo quanto é treta, entrave, fechando todas as portas aqui nesse caminho pra ver se a pessoa se incomoda o suficiente pra poder sair, mas ela não, ela segue nessa teimosia. Ó, a intuição batendo a porta o tempo todo. Não, mas eu vou ficar aqui porque me disseram que é isso que tem que ser feito. E aí, sabe qual que é o teu problema? É que se o caminho não dá certo, se isso aí que sua razão não dá certo, você tem alguém pra culpar. Você fala, mas eu fiz tudo o que você pediu. Eu estou aqui fazendo tudo que você manda. Cadê a minha felicidade? Você pode aqui se arrepender de qualquer coisa. Menos ter aquele arrependimento do tipo, nossa, se eu tivesse feito do jeito que eu estava imaginando, eu não estava passando por essa. Qualquer arrependimento pra você pode ser mais válido e mais construtivo do que esse. Porque se você passar por esse, vai ser dilacerante. No teu inconsciente, o mundo, ou seja, inconsciente de que esse ciclo você já deu o que tinha que dar, você já aprendeu tudo que tinha pra aprender daí. E no teu consciente, o julgamento. Ou seja, as trombetas estão tocando. Olha, a mesma carta da leitura anterior, no passado próximo, a Imperatriz, ou seja, você tem algo dentro de você em curso já. Vontades, desejos, em curso. Já não é mais uma coisa que tá só no plano das ideias. Tá dentro de você, já existe. Seus sentimentos são fatos. Eles moldam a perspectiva que você vê a vida. Algo você viu que expandiu a sua consciência e agora ela não pode mais voltar ao tamanho que era antes. Então não adianta você tentar ter a mesma conduta que você tinha quando sua consciência era menor. Não tem como a gente voltar a ser o que era. Depois que a gente passa por algumas coisas, depois que a gente vive algumas coisas. Isso nos transforma. As experiências nos transformam. Já pensou que ridículo se a gente fosse a mesma pessoa com as mesmas ideias e convicções que a gente tinha quando tinha, sei lá, 15 anos? Seria ridículo? É óbvio que a gente muda. No futuro próximo, o penitente, ou seja, vai ficar preso, batendo pino nessa tecla, até ser ruim o suficiente, te incomodar o suficiente para você querer sair. Mas você vai saber que você está escolhendo ignorar que a vida é um jogo, começo, meio e fim. Uma coisa a ser vivida, sentida, experimentada, que a gente vai ao encontro das experiências e encara elas para viver ela como um castigo, para viver ela como uma penitência. Com o intuito de, não, é a minha responsabilidade, são os meus compromissos. Mas olha as moedas caindo aqui. Prejuízo é igual. Prejuízo de tempo, atenção, vida. Acaba ganhando na mesma proporção que faz tanto esforço para se manter ali, que o que ganha acaba gastando para se recuperar daquilo. Ou seja, se você for ver, tá elas por elas, prejuízo por prejuízo,
né? Encarar uma nova vida, encarar uma nova jornada, encarar esses riscos, encarar esse caminho que o seu coração está te orientando a seguir. Pode trazer alguns prejuízos? Pode. No começo vai doer? Vai. Mas que tipo de prejuízos você quer? Que tipo de sacrifícios, de penitências você quer para sua vida? Escolha suas guerras. Como você percebe esse momento? O sol. Relacionamentos mais próximos? A lua. Medos ou esperanças? A força. Conselho da leitura, a torre. Olha, para você que escolheu a pedra cinza, eu vou te dizer que às vezes a gente vive na merda. E merda é um lugar quentinho, é uma coisa quentinha, facilmente confundida como algo acolhedor. Então, assim, é o sol, mas tá tão bom aqui, são as mesmas pessoas que eu conheço, que eu já tenho intimidade, elas já me conhecem, já sabem dos meus erros e defeitos, né? Por quê? Então, assim, e aí, ao mesmo tempo, as pessoas que estão perto de você viram, nossa, mas a gente já viveu tudo isso até aqui. Pra quê, né? Soltar. Se a gente pode ficar repetindo os mesmos padrões do passado. Medos ou esperanças, a sua própria força. O rugido do seu próprio leão. É um medo. Um medo da sua própria potência. Um medo de descobrir que você é muito maior do que você imagina. E aí o conselho da leitura? Liberte-se, né? Liberte-se desse padrão, dessa normose. Liberte-se dessa galera. Liberte-se desses padrões de pensamento limitante. Que te convence que é só até aí que você pode ir. A torre é o conselho da leitura. E a gata ali. Peço mais cartas para clarificar. Seus anjos estão mais ou menos assim. Sério mesmo que você vai continuar fingindo demência para todos os recados e todas as intuições que a gente tem te mandado? Pra ficar aí? É isso mesmo? Vai deixar a gente no vácuo, então. Só pra saber se a gente continua insistindo ou não. Não, porque não queremos te incomodar, né? Quantas razões você ainda vai... Quantas desculpas você vai arrumar pra si mesmo pra se convencer de que isso que você tá vivendo tá bom? Tá parecendo assim, sabe? Quando você tá na cama com alguém e tá horrível. Ó, o 7 de espadas aqui. Com um valete de ouros. Sabe quando você tá na cama e tá horrível e aí você fica ali inventando uma fantasia na sua cabeça pra tornar aquilo melhor? É assim que você tá vivendo a sua vida profissional. Tá horrível, mas eu me convenço de que isso aqui é bom. Não. Muito tempo de parceria, não. Já faço isso há muitos anos, não. E o coração lá chamando. Só querendo ver quanto mais vai ter que doer pra essa tua razão se convencer de ir em frente. 6 de copas, ou seja, há uma relação de codependência dentro do âmbito profissional e levando as coisas, estamos aqui fazendo uma leitura profissional, né? Veja só como ela tá romântica. Então, assim, parece que tem sempre algo do passado retornando que você precisa ir lá e ainda tá devendo alguma coisa. E é pelo campo do afeto que isso te prende. Ou até mesmo, se você ainda vive na casa dos seus pais, você já tá caindo do pé de maduro, tá na hora de você ganhar o mundo. Porque você tá achando que vai ganhar o mundo a hora que tiver tudo certo, você tá tentando esterilizar da experiência adulta tudo aquilo que realmente vai fazer você crescer. Então, assim, tem algo no campo dos afetos que toda hora você tem que ir lá remediar algo, uma ponta que ficou solta naquele passado, e aí você não consegue se libertar.
E isso daí tem muito a ver com figuras, e pode ser também aquelas empresas que, ai, não, somos uma família. Ó o rei de copas aqui. 10 de paus o papa. Ou seja, a tua intuição, a tua ansiedade, ela vai te massacrar até você entender que não tem nada de ansiedade nessa... até você entender que você tá chamando de ansiedade, de patologia, o que é, na verdade, é só a última molécula de bom senso falando pra você, pelo amor de Deus, dá no pé. Tá na hora. Se você tem uma relação com os seus chefes como se fosse uma relação parental, maternal, saiba que é por essa via que muita coisa está acontecendo, muita coisa que está acontecendo que você não gostaria que acontecesse. E você não tem a contundência de botar firmeza porque tá rolando, tá misturando afeto com âmbito profissional. Não que a gente não possa ter afeto e gostar das pessoas que a gente trabalha, mas ai, ela é uma mãe pra mim. Não é tua mãe. Para de fantasiar. Ela é tua chefe, você precisa cobrar dela como uma chefe, os teus direitos. Entendeu? O teu horário, tudo certinho. 9 de copas. Na inconsciência, ou seja, transborda, tem muito amor, tem muito afeto, tem muita consideração, sabe? É gostoso, você não precisa sair brigando, batendo as portas, mas se você continuar por esse caminho, por mais que você não queira, é o único jeito que a vida vai ter de te libertar daí. Então, se você não quer sair com brigas, com coisas, reconheça que a sua hora está chegando. Rei de paus junto com o julgamento. Reconheça que agora é você quem vai ter que pegar no bastão da fala e fazer do jeito que você quer. Que você amadureceu, que você cresceu. 5 de espadas junto com a imperatriz, ou seja, é isso, certas divergências de ideia filosófica, de visão de mundo, de valores, inspiram a você tudo aquilo que você não gostaria de estar vivendo agora. Inspira você a querer construir, a criar, a manifestar algo de diferente que não seja isso. E aí você tá falando, ai, minha vida tá um inferno, um pesadelo, mesmo que você diga pra todo mundo que não, que tá bom. Não, mas isso aqui tá bom, me garante, tá tudo certo. E aí o outro lado de você fala, não, isso aqui tá terrível. Tá nítido, tá claro como a luz do dia. A quem queremos enganar com essa história? Onde que eu vou com essa conduta? Eu posso enganar qualquer um, mas onde eu vou, eu tô, né? Então a mim mesmo eu não consigo enganar. Pra mim tá muito claro. Beleza? É confortável aqui? Em alguma medida tem algum conforto? Tem. Tem parceria? Tem. Tem afeto? Tem. Mas eu preciso reconhecer que, e até mesmo que é bom nesse mundo dual, até mesmo que é bom, uma hora me intoxica, me cansa. Tá me levando à loucura. Porque até mesmo que eu ganho, se eu for parar pra analisar os custos que eu tô tendo comigo mesmo pra conseguir isso que eu ganho, fica pau a pau. Literalmente, né? Então, assim, vai precisar de uma desaceleração para poder fazer as contas com o que você tem numa nova perspectiva. Para que você comece a desenvolver a sua ideia, o seu caminho, o seu projeto, as coisas do seu jeito. Mesmo que sejam poucas a princípio. Mas por algum lugar você precisa começar. Literalmente. Ou seja, você já sabe com quem contar para essas novas ideias, esses novos projetos, e conte mesmo. São pessoas fora do lugar que você está exatamente. E vai encontrando a sua maneira de estreitar essas alianças que te inspiram a criatividade, que pelo menos te chamam, te entusiasmam. Pode até não ser uma parceria direta, uma conexão direta, uma sociedade, algo assim.
Mas você, através da energia dessas pessoas, dessas parcerias, elas te inspiram a essas novas manifestações de riqueza, de fortuna, de prosperidade. Então siga o faro, porque você sente no seu corpo quando isso te inspira, quando isso te faz bem. Relacionamentos mais próximos, junto com a lua, a rainha de ouros. Ou seja, essa figura dentro do seu âmbito profissional, que é tão maternal, lunar, né? Ela tá ali sempre te lembrando que não, mas é a responsabilidade, é a sua responsabilidade, você tem seus boletos para pagar. Olha lá quem sai, quem se arrisca, depois volta. Depois eu tenho que atender de novo. Não, eu não posso te pagar agora porque eu ainda estou fazendo toda a conta aqui para poder dar para sobrar para todo mundo. Não posso aumentar o seu salário porque eu preciso pensar em todos. Mas ali ela tá pensando só nos lucros dela, no valor dela, naquilo que ela quer fazer para ela. Sete de ouros. Junto com medos ou esperanças, porque você sabe que o velho mundo morre, o novo demora a nascer, e é nesse meio tempo que surgem os monstros. Que você tem que ter energia, principalmente material financeira, de sustentação. E aí você tem medo de que essa demora, essa espera, esgote os seus recursos, esgote a sua força, a sua resiliência para conseguir chegar ao seu objetivo. Mas o conselho aqui é: quero mais que pautório, eu tô tranquilo. Eu estou certo de que pode me faltar dinheiro, mas não vai me faltar força, não vai me faltar trabalho, não vai me faltar criatividade, perseverança. Então, assim, eu estou tranquilo. Mas eu preciso me libertar. Para ficar em paz mesmo, eu preciso me libertar. Porque ficar sonhando com uma vida que eu ainda não tenho, sem cultivar o meu próprio jardim, as minhas próprias capacidades, para conseguir aquilo que eu quero, não dá mais para eu acreditar que este caminho que eu estou seguindo vai me levar a tão longe, entende? Então é preciso que você é você quem tem que ficar em paz primeiro com as suas metamorfoses, com as suas mudanças, antes de exigir que alguém aceite isso pra você. É você quem vai criar a sua história, é você quem tem que fazer a sua história. E tá na sua hora. Qualquer figura que seja aqui, muito nesse arquétipo assim de mãezona, e pode ser sua mãe morando dentro da tua casa, ou você morando na casa da sua mãe, mesmo que essa leitura seja profissional, mas assim, né? Essa pessoa que fala assim, ai, mas a sua responsabilidade, os seus boletos, não sei o quê. E aí, por vias disso, esse dia da mudança, esse dia da cartada final, não chega. Então, muitas vezes a gente precisa fazer o quê? Queimar pontos, jogar o chapéu e correr. Porque se não for nessa tensão, nessa temperatura e pressão, a gente simplesmente não se move. A gente fica acomodado. Então, fica acomodado e fica ali, né? Tendo que criar razões para fazer daquilo ali, dessa história, algo legal, algo gostoso de ser vivido, porque senão fica impraticável. Mas a vida não para. Ela vai ficar batendo, ela vai ficar pingando, sempre vai surgir novos boletos, novas demandas, um negócio passado vai surgir. E não vai. É quase que uma conta que não fecha. Então, cabe a você decidir, falar assim, beleza. Eu sei que eu tenho essas responsabilidades aqui, mas eu preciso cuidar disso, isso aqui primeiro, inclusive porque eu tenho todas essas responsabilidades, incluindo a minha própria vida, incluindo a minha própria perspectiva de futuro. Então, assim, ela é interessante aqui você ver, separar as coisas. Pode ver que tem moedas
solares e lunares aqui, né? Então, assim, separe o que é o dinheiro que você precisa exatamente para se sustentar e o tempo. Porque se você precisa fazer uma transição assim, você precisa desmembrar essas duas coisas. Uma coisa é o que você precisa para se sustentar, pagar os seus boletos, mas será que você precisa fazer isso ocupando todo o seu tempo? Ou será que há formas de você otimizar, fazer isso em menos tempo, mesmo que seja com um trabalho que você não queira exatamente fazer, mas que te ocupe menos tempo? E aí, com o tempo que você tem, você desenvolve as outras coisas. Quando eu fui fazer minha transição de carreira, eu fiz isso. Eu troquei cargos de coordenadora, fui servir mesa à noite. Fiz isso por algum tempo. Graças a Deus essa fase já passou, mas por quê? Porque eu entendi que eu poderia ter o meu dia inteiro para cuidar do meu projeto de vida e aquilo que eu precisava pro básico da minha existência, eu podia fazer só à noite. E todo o restante do tempo, que é a minha maior riqueza, agora era minha. E eu podia fazer o que eu quiser, inclusive viver, que era uma coisa que eu tava precisando. Então, assim, o bom senso coletivo vai falar: faça um pé de meia para poder fazer essa transição, para poder manifestar isso aqui. Mas dependendo do quanto você ganha, esse dia nunca chega. E sempre vai ter alguma coisa do passado para você estar lá atender. Então, caberá a você saber que tipo de lutas você quer lutar. A luta que você enfrenta para manter esse padrão? Ou a luta que você vai ter que encarar para poder fazer algo de diferente, para poder consequentemente ter resultados diferentes? Porque o tempo ele tá passando de qualquer maneira, não é mesmo? Então, você pode fazer diferentes tipos de sacrifícios. Escolha aquele que te liberta. Escolha as dores que te libertam. Não as dores que te mantêm aprisionado a um ciclo repetitivo que você já sentiu que, embora seja bom, embora você reconheça tudo que te ensinou, trouxe até aqui, tá na hora de você ir em frente. Tá na hora de amadurecer nesse jogo. E às vezes esse tipo de coisa acontece com o pé no peito. Mas esteja tranquilo, porque essa torre vai vir como um conselho, mas ela te acalma. Como pode, né? O caos acalmar. Que às vezes ele nos liberta. Às vezes a gente não sabe exatamente como resolver a nossa vida, inconscientemente a gente convida o caos para entrar dentro dela, porque aí, pronto, desmancha aquilo que a gente não teria coragem de desmanchar por conta própria, liberta a gente, e aí a gente só tem a opção de ir em frente, como sempre na vida. Certo? É isso que eu tenho para vocês que escolheram essa pedra cinza. Agora para você que escolheu a pedra verde, terceiro grupo, vamos à sua leitura. Agradeço muito a sua presença aqui. Agradeço a presença dos nossos mestres, guias, mentores. Que a gente possa aqui encontrar mensagens edificantes, mensagens que ampliam a nossa capacidade de amar essa jornada chamada vida. E que a gente possa, sim, compreender melhor o nosso serviço, nosso servir com vício, vida, vitalidade. Porque é através disso que amamos uns aos outros. E também compreendemos que absolutamente tudo o que estamos fazendo nessa existência é amor. Nas mais variadas formas de manifestação, mas é amor. A torre trazendo a mensagem de uma necessidade de libertação.
Libertação de ciclos que estão te mantendo preso. Você sente que vai mudar e não muda, sente que vai mudar e não muda. O Imperador, o Papa e o Carro. Você recebe a intuição, você recebe o chamado, as pessoas te veem, te notam, reconhecem a tua sabedoria, a tua grandeza, você se move. Mas as coisas se mantêm como estão. E aí você precisa de algo que te liberte desse padrão. Muitas cartas mensageiras. O Diabo, carta que vem antes da Torre, junto com a Estrela. Ou seja, é através de coisas que são muito prazerosas e que até mesmo podem te trazer algum lucro. Elas são criativas, entusiasmadas, mas assim, te mantém preso. Te proporcionam prazeres e liberdades de consequências muito mais aprisionantes do que qualquer limite que você possa dar a isso para que você se liberte e realmente possa ter esperança de dias melhores, diferentes do que vem vivido. Muito bem, vamos então à leitura oficial. Grupo 3, Pedra Verde, manifestação de riqueza, prosperidade e abundância. O Carro, que também veio como mensageiro, indicando aqui a necessidade de um movimento. No centro da tua leitura, o Mágico, o Mago, número 1. Uma carta mercuriana que está em Touro, em retrogradação até o dia 15. Touro fala muito sobre a nossa segurança material e emocional. E Mercúrio é o nosso raciocínio lógico. É como a gente se movimenta. Qual é o fluxo que as coisas têm em torno desses valores taurinos? Como a gente raciocina, como é a nossa logística em torno disso. Está em retrogradação, essa carta está em retrogradação, dentro desse signo, que é tão importante para riqueza, prosperidade. Por que era touro? Por que deu o nome de touro a esse signo? Porque no momento em que esses nomes foram dados, ter um touro era uma coisa muito boa, né? Para você poder fazer a sua agricultura. Você poderia até ter várias vacas, mas você precisava de um touro para que todas elas dessem leite, bezerros. Então, era necessário um touro para você garantir a lavoura, garantir o sustento, garantir o couro para se aquecer. Então, a maneira como você se movimenta em torno disso está passando por uma revisão e você é obrigado a reconhecer todas as peças do seu quebra-cabeça, tudo que você tem na sua mão, até mesmo as cartas que você guarda na sua manga para eventuais truques emergenciais, quando você precisa tirar uma solução da cartola, você vai ter que botar tudo isso na mesa e fazer a tua alquimia. E reconhecer que você tem absolutamente tudo que você precisa para ir pro próximo passo. O teu desafio? O louco. Ir em frente. No teu inconsciente, o mundo. Na tua consciência, o imperador. Ou seja, você de fato tem tudo, mesmo que você não queira reconhecer, você tem tudo sim o que precisa para realizar, manifestar o que você quiser. Não, Mani, mas eu ainda tô esperando me formar. Não, Mani, mas eu ainda quero, meu pé de meia ainda não tá pronto para fazer a mudança, para fazer o investimento que eu preciso, para ir em frente. Pro louco, né? O louco e o mágico são aqueles que transformam qualquer chumbo em ouro. Não, mas quando eu tiver tal coisa, aí sim eu vou me sentir pronto para ir. Não existe esse dia. Existe o dia que você se incomoda o suficiente para mesmo com seus medos ir em frente. E aí, ó, num passado próximo, o diabo, ou seja, realmente preso nesse ritmo estonteante que é o diabo, né? Tudo na vida se manifesta através de ritmo.
Nossa respiração, os batimentos, os fluxos, as vias, as músicas. Tudo tem um ritmo, tudo tem uma espécie de ritmo. E às vezes a gente entra numa cadência de ritmo que é muito próspera para nossa vida. A gente entra em umas espirais que são maravilhosas. Alguns ritmos são altamente benéficos, mas outras mantêm a gente obsediado ali, ó, como um inseto em volta da lâmpada, e a gente não se liberta daquilo e a gente fica pegado. Aquele pouco, aquela migalha, aquela matéria, aquele prazer fugaz. Que, como eu falei, tem consequências muito mais aprisionantes do que a liberdade de escolher por esse caminho em si. O seu futuro é a estrela. Ou seja, reconheça que muitas vezes, quando é só sobre a gente, enquanto as consequências são só sobre nós, muitas vezes a gente é negligente. Então, às vezes, a gente precisa reconhecer que não é só pela gente. Porque se a gente adoece, ou se a gente leva uma vida inconsequente, onde a gente perde as nossas capacidades de se responsabilizar, de responder às demandas da vida, alguém vai ter que fazer isso por nós. Essas consequências nunca ficam só na gente. E é preciso que você tenha consciência disso, porque a que depender das suas consequências, o seu vínculo com as outras pessoas são mais positivos ou mais negativos. Saber que vivemos dentro do coletivo, isso aqui é uma carta aquariana do coletivo, e que sempre dentro desse aquário a gente está representando alguma coisa, alguma frente, no que a gente faz e no que a gente deixa de fazer, inclusive, porque não falar também é expressar algo. A que depender da sua conduta, a sua relação lá com o outro e a sua participação no coletivo, ela é mais saudável ou menos saudável. Quanto menos eu tenho condições de responder às demandas da vida, menos responsabilidade eu tenho, mais eu preciso de alguém que assine por mim e responda por mim, mais vínculo de dependência eu tenho dessa pessoa, por quê? É para os dois crescerem? É para os dois melhorarem? Ou é porque eu não acredito nas minhas próprias capacidades de conseguir? Então, tá no momento crítico para você, 9, o eremita, onde você reconhece que o seu conforto não está mais tão confortável assim. Está ficando bem desconfortável. E mesmo que ir em frente seja desconhecido, seja novo, seja... Não dá para dizer que você está no zero absoluto, você tem toda a sua bagagem de conhecimento e experiência, então assim, amador você não é. Você é um eremita. E precisa usar toda essa sua experiência para algo novo, para ir em frente. Relacionamentos mais próximos, a roda da fortuna. Ou seja, quem tá próximo de você, você pode não perceber, mas te incentiva, te motiva. Gostaria de ver você prosperando, gostaria de ver você se movendo. E muitas vezes, para isso, em alguns momentos, é muito bom que a gente receba apoio, ajuda, reconhecimento, que alguém nos ajude financeiramente com as coisas que a gente quer fazer. Às vezes é muito bom. Mas se for demais, é a pior coisa. Quer deixar uma pessoa ameba na vida, morta em vida, vai lá e quebra a casquinha do ovo dela, sempre. Entende? Então, muitas vezes esse apoio, ele pode se manifestar também no não apoio. Eu vou parar de dar tudo na mão, porque eu sei que essa pessoa tem a dignidade de conseguir por mérito próprio. E às vezes, essa é a ajuda mais digna que a gente pode receber. Mesmo que doa, mesmo que a gente se sinta só, mesmo que a gente se sinta traído. Às vezes é a melhor ajuda que a gente pode receber.
Medos ou esperanças, a temperança. Nossa, mesma carta da leitura anterior. A torre. Ou seja, liberte-se. Liberte-se. Só você vai ter que fazer, vai poder fazer o que... Às vezes você tá aqui esperando que alguém faça por você ou coisas que só você pode fazer por você. E aí você, enquanto você não topar essa aventura, você não vai reconhecer... Não tem aquela história, a gente não sabe do tamanho da força que tem até precisar usar? Não adianta você esterilizar a sua vida deste momento. Chamando isso de... sei lá... disciplina, responsabilidade, compromisso. Esse mundo é dual, né? O que eu atendo de gente que prefere acreditar que tem um problema crônico de depressão, ansiedade e vai lá e remédio pra dar conta daquilo que não deveria estar dando conta, sabe? Ao invés de reconhecer que não importa quanto remédio você tome, o que vai resolver o seu problema é a mudança de vida. Às vezes até toma o remédio, mas toma o remédio já... O próprio remédio faz a pessoa se sentir mais ansiosa e mais incapaz, porque ela fala, eu preciso disso. E eu não sou contra remédio, não, muito pelo contrário. Que bom que tem. Mas é difícil quando tá nesse sentimento, né? De achar que precisa disso pra sempre e que não vai, né? Que não dá conta sem. Então, às vezes, toma um remédio pra resolver um sintoma, mas lá no fundo, a dor tá sabendo. Fala, né? Aquela angústia, aquela ansiedade, fala, ei, você não me faz de besta com esse comprimido aqui não, com essa bolinha não. Você tá tomando isso pra você poder voltar a ter condições de pegar e agir. Mas agindo, você se mova pra mudar também. Porque senão, só aqui, fazendo de conta que só isso vai resolver pra continuar a seguir suportando aquilo que você não deveria estar suportando, não é a solução. Então, até o final do mês, esse Mercúrio retrógrado, ele vai passar pela zona de sombra dele, botando todos os pingos nos is disso que foi revisado o mês todo, né? Até aqui. Sete de paus no fundo do baralho, junto com a carta do carro, 7 e 7, ou seja, às vezes alguns movimentos estão acontecendo e eles parecem ser defensivos, e do nada acontece, mas é porque tá te acordando. Então, do mesmo jeito que às vezes a gente tem um pesadelo à noite para poder se mexer e respirar melhor, às vezes a vida vai se tornando uma coisa meio louca de viver, um pesadelo em vida, justamente porque acordado justamente pra gente se mexer dali, não é pra gente ficar fazendo de tudo pra insistir ali. Ó, para um campo profissional, valete de copas é sobre lidar com as finanças, com o seu futuro de uma maneira muito romântica. Achar que já conheceu tudo que tinha pra conhecer, já recebeu tudo que tinha pra receber e agora o mundo que te deve algo. Não. Não. Transborde, literalmente. É você que tem que seguir transbordando. Se você se formou, se você se qualificou, se você escreveu uma obra, se você fez tudo isso, isso tem que entender que é uma parte. É uma parte só. Agora é pegar isso e colocar em movimento e transbordar. Porque só o diploma não é o que vai te trazer a riqueza, a prosperidade. Só o seu artigo, só o seu livro, seja lá o que você criou, seja lá o que você manifestou e tá precisando colocar em movimento, isso por si só é o meio. Não é o fim. Não é o fim. Então, ó, no seu inconsciente, o mundo, junto com o Cavaleiro de Espadas,
inconsciente de que para isso realmente existir no mundo, falta colocar as palavras. Falta ir lá e dizer. Falta ir lá e falar. Nomear os seus pontos fortes. Ir em busca daquilo que você ainda não viu, não sabe, para poder conseguir botar o seu bloco na rua. O imperador segue perseverante, criando novas formas. Aqui na sua consciência, mas de talvez teimar no jeito que tá. Passado próximo 4 de copas, ou seja, né? Esperando algo de fora sem olhar para as 3 que eu tenho aqui. Invalidando o que eu tenho aqui, porque eu ainda não tenho o que eu quero lá. Essa é a energia do 4 de copas. Aí fico achando que se eu tivesse lá, eu poderia estar fazendo. Mas como é que você vai fazer, então? Se você só vai conseguir aquilo lá se você fizer, entende? Tipo, precisa sair desse impasse. Ah, não, só quando eu tiver tal coisa é que eu vou poder falar. Mas você só vai conseguir tal coisa se você falar. Então, vai ter que sair desse impasse. Ou seja, mesmo que você se sinta hesitante, mesmo que você se sinta inseguro, mesmo que você se sinta despreparado para começar a falar, você precisa começar, porque a partir do momento que você começar, a vida vai te dar as instruções dos próximos passos. Você vai vendo ali onde é que você pode aprimorar, melhorar. Chega alguém e te dá um toque, entende? E te fala. Mas fato é que você tá precisando se entregar e falar. E no futuro próximo, essa carta aquariana, a estrela, é sobre internet e tecnologia, não tem pra onde correr. Eu não sei se foi no começo do vídeo ou se foi na primeira leitura que eu falei a respeito dessa era digital aquariana. Mas se não tiver no começo do vídeo, assista a primeira leitura. Então, assim, você, ó, 9 de ouros, ou seja, esse renascimento, né? Ele parece que você vai perder tudo que você tem, tudo que você construiu até aqui, tudo que você já fez. Mas não. Mas não. Você vai abrir as asas e vai voar. E vai ver que estabilidade é algo que se movimenta, não é algo que fica engessado, parado. Se ficar engessado, parado, vence, prescreve, em curto prazo, inclusive. Precisa estar em movimento sempre. É no movimento, né, que o avião se estabiliza, no movimento que a gente anda de bicicleta, é o movimento que traz a estabilidade, não é as coisas engessadas, paradas como estão. E aqui nos relacionamentos mais próximos, a roda da fortuna, com 5 de ouros, me dizendo que assim, não tem mais como te proporcionar, sabe? Não tem como. Se você não começar a responder pelas suas demandas, não tem como as pessoas responderem pra você sempre que você precisa. Não dá pra contar com isso o tempo todo. Então, esse entrave, essa dificuldade, essa restrição, ela é uma bênção. Porque a partir dessa restrição, você vai ter que criar formas de resolver isso. Se não fosse essa restrição, talvez você ficasse sempre acomodado nessa ajuda, nesse negócio. E aí, pra que eu vou sair daqui, né? Não. É preciso existir um problema, uma crise, alguém que não pode mais te financiar, não pode mais te bancar, não pode mais responder pelas coisas que você ainda não está respondendo. E agora, a partir disso, você vai ter que criar a sua solução. Você vai ter que parar de olhar para o seu campo material financeiro de maneira tão romântica, tão criança, iludido, que, olha aqui, eu tirei 10 e agora vou ficar rico. O seu boletim, as suas notas, aquilo que você escreveu, não tem nada a ver com a sua prosperidade. A sua prosperidade não tem nada a ver com as ideias geniais que você tem. Tem com aquilo que você realiza, que você vai em frente, que você transborda. Vai na beira de um lago e joga só uma maquirela. Vai vir um peixe. Joga muitas. Vai vir muitas.
Então você primeiro precisa transbordar se você quer que os peixes venham pra você. Não vai acontecer ao contrário. Ah, mas eu gostaria de ter o apoio das pessoas que estão perto de mim. Reconhecimento é um fenômeno que acontece quando os seus resultados estão falando por você. Quando as pessoas não te apoiam, porque elas estão vendo que você ainda não tem. Elas estão dizendo assim: você vai se arriscar e eu não tô vendo em você as condições para você responder pelos seus riscos, então eu preciso me preocupar com você. Mas ao mesmo tempo eu não posso mais ficar te bancando. Há uma restrição financeira aqui que você precisa dar conta. Mas quando eu digo que isso que você quer fazer é arriscado, olha, eu só tô dizendo que eu te amo, eu tenho medo de você se frustrar, mas não quer dizer pra você não tentar. Ah, mas isso uma pá de areia, sabe? Um balde d'água. Eu gostaria que apoiasse, que acreditasse nos meus sonhos. Entenda, ninguém mora dentro da sua cabeça, ninguém tá dentro da sua cabeça, e isso só vai acontecer a hora que os seus resultados falarem por você, a hora que você, independente da encrenca e da confusão que você se meta, você souber resolver os seus BOs. Medos ou esperanças. Ou seja, valete de ouros. Saber que sim, existem muitas formas de produzir dinheiro que muito para além do que você tá vendo agora. E que se você não encarar a vida, você não vai saber reconhecer. Só podia ser. Conselho da leitura junto com a torre, o rei de espadas. Fale. A solução para o seu problema é falar. Ah, Mani, mas se eu falar, vão ficar bravos. Ah, Mani, mas se eu falar, vou perder meu emprego. Ah, Mani, mas se eu... Não interessa, você precisa se libertar. Não vai ser evitando este lugar de enfrentamento, de confronto que vai te ajudar. Muito pelo contrário, vai esterilizar a sua vida de qualquer possibilidade de você se libertar disso, de você crescer, de você conhecer a vida, de você exercitar todas as suas capacidades, de você reconhecer toda a força que você tem. Então, assim, mostra que veio. Você se vê muito menor do que aquilo que você realmente é. Se der a chance, se der a oportunidade. Solta a mão do vão e põe os pés dessa viagem. Tem uma música assim, né? Acho que é Marina Sena. Escuta essa música porque tem uma mensagem pra você. É isso que eu tenho. Pra você que escolheu essa pedra verde. Deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta. E curta o vídeo, se inscreva se ainda não tá inscrito. Nos vemos em breve no próximo vídeo.